Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Básica. Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e esta é a terceira parte e última parte da playlist sobre os principais conceitos de funções, tá certo? Na aula de hoje a gente vai estudar os conceitos de paridade de uma função, ou seja, quando a função for par, quando a função for ímpar, ou quando a função for sem paridade. E também a gente vai aprender o conceito de função inversa, tá certo? Então vamos aqui, olha só. De início, a gente vai aprender a paridade da função. Quanto à paridade, a função ela pode ser par, né? A função pode ser par. Quando é que ela vai ser par? Se f de x for igual a f de menos x. Ou seja, quando domínios opostos, por exemplo, o domínio sendo 3 e o domínio sendo menos 3 são opostos, conduzem à mesma imagem. Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Isso é bem fácil de perceber no exemplo. Eu tenho aqui a função quadrática, olha só. F de x igual a x ao quadrado mais 1. Tá certo? Bom, calculando os domínios de valores opostos, no caso, eu vou fazer o f de 2 e o f de menos 2, tá certo? Que seria o f de x e o f de menos x. Se der igual, então a função ela é par. Olha só. Fazendo f de 2, eu vou substituir o x por 2. 2 ao quadrado é 4 mais 1, 5. Então eu tenho que a imagem é 5. E o f de menos 2, olha só. Menos 2 ao quadrado também é 4 com mais 1 igual a 5. Então, quando o domínio for menos 2, a imagem também vai ser 5. Então a gente percebe que o f de 2 e o f de menos 2 são iguais, ó. Então, ó, quando f de x é igual a f de menos x, no caso, f de 2 é igual a f de menos 2, então a função é par. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma função par, tá certo? E observe aqui graficamente, olha só. No gráfico, as funções pares, elas são simétricas ao eixo y. Olha só, aqui a gente tem o eixo y, tá certo? Ó, essa parte de cá, né? E essa outra parte de cá do eixo y, né? Elas são simétricas, são espelhadas, tá certo? Então, a gente tem essa simetria em relação ao eixo y, que caracteriza a função par, tá certo? Muito bem. E aqui a gente pode perceber, ó, tá aqui o domínio menos 2 e o domínio 2, olha só, correspondendo à mesma imagem 5. Olha só a simetria perfeita, né? Muito bem. A função também, ela pode ser, quanto à paridade, ela pode ser ímpar. Quando é que ela vai ser ímpar? Se menos f de x for igual a f de menos x. Ou seja, quando domínios opostos, por exemplo, o domínio 3 e o domínio menos 3, conduzem também a imagens opostas. Vamos ver um exemplo para facilitar? Olha só. Tenho aqui uma função f de x igual a x ao cubo, certo? Vamos calcular o menos f de 2, que seria o menos f de x, e vamos calcular o f de menos 2, que é o f de menos x. Vamos ver o que ocorre aqui, olha só. Menos f de 2, eu vou substituir então esse x por 2, 2 ao cubo é 8, só que esse menos aqui está fora, né? Então vai ficar menos 8. Agora vamos calcular o f de menos 2, ou seja, menos 2 elevado ao cubo. Vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Quando a base da potência é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo, menos 8. Então, o que é que a gente pode perceber? Olha só, quando eu tenho dois domínios opostos, o f de 2 e o f de menos 2, e eu calculo o menos o f de 2, né? Ele vai dar igual ao f de menos 2, que é justamente isso aqui, ó. Eu boto aqui o 2 e aqui o menos 2, que são opostos. Depois, esse valor daqui eu coloco negativo, e eles forem iguais, então eu tenho uma função ímpar. Foi o que aconteceu aqui, ó. O menos f de 2, que é o menos f de x, é igual ao f de menos 2, que é igual ao menos f de x. Tudo isso deu igual a menos 8, então a gente tem uma função ímpar. Daqui essa função representada num gráfico, olha só. E a gente percebe claramente que no gráfico das funções ímpares, elas são simétricas à origem. Aqui a origem, né, que é 0, olha só. Quando o x é 2,
que acontece aqui, ó, quando a imagem é 2? O y é 8, certo? f de 2, o y é 8. E quando quando o x domínio é menos 2, né, a imagem é menos 8. Então, essa característica, ó, que o eixo 0, né, e essa simetria que há aqui e aqui em relação à origem, então é o que caracteriza uma função ímpar, né? Isso graficamente, tá certo? Bom, a gente também pode ter o seguinte, olha só, existem funções que não são pares e nem ímpares, são as chamadas funções sem paridade. Olha só, esse exemplo aqui, né? Eu tenho aqui o exemplo de uma função que é f de x igual a x menos 1 ao quadrado. Observe que o f de 2 é igual a 1. Ó, quando x é 2, o y é 1, tá certo? E observe que o f de menos 2, que seria o oposto, né, é 9. Ó. Quando x é menos 2, o y é 9. E aí o que acontece? Essa função, por essas características, ela não vai se enquadrar em f de x igual a f de menos x, para ser par, ou seja, o f de 2 é 1 e o f de menos 2 é 9, não deu igual? Então, ela não pode ser par. E também não vai se enquadrar em menos f de x igual a f de menos x, né? Para ser ímpar. Por exemplo, o f de x, que é esse daqui, olha só, é 1. Colocando esse menos aqui no 1, ficaria menos 1. Seria bem aqui, ó, menos 1. E o f de menos x, né, a gente já sabe, menos 2 é 9. Então, 9 e menos 1 não seria igual. Então, ela não é par e nem ímpar, tá certo? Bom, vamos fazer uma atividade, então, para fixar melhor esse conteúdo. Olha só. O gráfico da função f, representado a seguir, é formado por duas semicircunferências, ou seja, duas metades de circunferência. Está aqui, tá certo? Bom, vamos então aqui com o item A. Classifique a função f como par, ímpar ou nem par e nem ímpar. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer para classificar ela como par ou ímpar é observar domínios opostos. Então, vamos pegar aqui esse domínio 2 e esse domínio menos 2, que são opostos, tá certo? E observar que imagens eles têm. Observe que domínios opostos aqui no caso, olha só, 2 e menos 2, eles conduzem a mesma imagem y, que é 2. Ou seja, o f de 2 é igual a 2, aqui, e o f de menos 2 também é igual a 2. Ou seja, f de x é igual a f de menos x, portanto, a gente tem que a função é par, certo? Quando domínios opostos conduzem a mesma imagem, é uma função par. Tá legal? Agora vamos calcular o f de 3, ou seja, a imagem aqui no y, quando o domínio aqui no x é 3. Bom, se a gente tivesse a lei de formação, bastava substituir o x por 3, mas como a gente não tem, vamos usar alguns artifícios aqui, olha só. Vamos imaginar esse prolongamento aqui do x, do 3, né, ó, no x até encostar aqui no gráfico. Consequentemente, esse prolongamento aqui, ó, aqui chegando no y, então esse ponto aqui, né, essa imagem aqui no y vai corresponder à imagem do domínio 3, tá certo? Seria esse intervalo, esse pedacinho aqui, ó, que é exatamente igual a esse daqui, né? Bom, o que a gente tem aqui? Olha só. Como aqui é uma semicircunferência, esse intervalo ó, que vai do 0 até o 2 é o raio. E ele vale 2, obviamente, né? Do 0 até o 2 é 2. Né? É o raio. E esse pedaço aqui, ó, que vai aqui também do 2 até encostar na outra extremidade aqui, nesse ponto que eu marquei, na circunferência, ele também é um raio. Consequentemente, também vai ser igual a 2. Tá certo? E aqui eu formo um triângulo retângulo. E agora eu vou usar o teorema de Pitágoras para descobrir esta imagem que eu estou querendo calcular. Aqui, ó, na frente do ângulo reto fica a hipotenusa A, aqui fica o cateto B e aqui fica o cateto C. Então, A é igual a 2, que é a hipotenusa, C vai ser de 2 até 3, que é 1, e o B vai ser o que eu vou descobrir, que é esse intervalo aqui, ó, é a imagem, ó, justamente até aqui, que é o B. Ó. Vamos lá. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, teorema de Pitágoras. A é esse 2, o B é o que eu vou descobrir, e o C é esse 1, que é esse intervalo aqui. 2 ao quadrado é 4, vai ser igual a B ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1.
Então, eu pego esse 1, passo para cá, menos 4 menos 1, que é 3, vai ser igual a b ao quadrado. Logo, b vai ser igual a raiz quadrada de 3. Então, a imagem é essa, b igual a raiz quadrada de 3. Então, bem aqui vai ser igual a raiz quadrada de 3. É a imagem quando o domínio for 3. Tá certo? Essa é a resposta. Portanto, f de 3, ou seja, a imagem quando x é 3, é raiz de 3. Tá legal? Bom, agora a gente vai aprender o que é uma função inversa. Na função inversa, invertem-se as variáveis x e y. Depois que fizer isso, isola-se o y. E a função, isso aqui é um detalhe interessante, ela precisa ser bijetora para ela poder ter uma inversa. Se ela não for bijetora, ela não vai ter uma inversa. Mas uma notação mais formal seria isso daqui, ó. Dada uma função f de a em b, certo? Chamamos de função inversa de f a função f elevado a menos 1 de b em a. Portanto, após inverter as variáveis e isolar o y, que é o f de x, este pode ser chamado de f elevado a menos 1 de x. Mas isso aqui é só um rigor da definição matemática. Na prática, isso é bem mais simples do que parece. Olha só. Encontre a lei de formação da função inversa f de x igual a x mais 5, ou y igual a x mais 5. O que a gente vai fazer? Vamos inverter x e y e depois isolar o y. É isso que a gente vai ter que fazer. A função é essa, ó, y igual a x mais 5. Então vamos inverter. Ó, esse x vai para o lugar do y, tá aqui ele, e esse y vai para o lugar do x, tá aqui ele. Invertidas as ordens, acrescentamos aqui o 5 no seu lugar, não precisa mudar com ele. Agora vamos isolar a letra y, né? Olha só, eu pego esse 5, posso colocar aí para o outro lado como menos 5. Então, eu tenho que x menos 5 é igual a y, ou y é igual a x menos 5. Então, essa daqui é a função inversa dessa daqui. Só que depois que eu encontrar esse y aqui isolado, eu posso também, olha só, chamá-lo de f elevado a menos 1 de x, que é a mesma coisa da inversa, né? De x menos 5. Então, essas duas notações aqui estão corretas, tá bom? Vamos então ver uma atividade para fixar ainda mais esse conteúdo. Olha só. Encontre a lei de formação da função inversa f de x igual a 2 elevado a x e defina também o seu domínio. Bom, o que é que a gente vai fazer nessa questão? Olha só. Vamos inverter x e y. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Depois a gente vai aplicar o logaritmo nos dois lados. E a gente vai ver lá depois por que é que a gente vai ter que aplicar esse logaritmo. Aplicar uma propriedadezinha, né, que a gente costuma chamar de peteleco, que é quando o logaritmando ele tem um expoente, né, e ele passa para o outro lado multiplicando, para trás multiplicando, e em seguida a gente vai isolar o y. Vamos aqui, olha só, a função é essa, y igual a 2 elevado a x. Vamos inverter aqui, ó, esse x, ele vai vir para cá no lugar do y, tá aqui ele. E esse y, ele vai vir para cá, olha só, no lugar do x. Certo? Feito isso, a gente vai aplicar logaritmo de base 2 nos dois lados da igualdade. Então, vai ficar logaritmo de base 2, logaritmo de x na base 2 e logaritmo de 2 elevado a y na base 2. Por que a gente vai fazer esse logaritmo de 2? Já já a gente vai entender por quê. É justamente para eu poder eliminar esse valor aqui que vai dar 1. Tá certo? A gente vai entender isso agora, olha só. Só que antes eu tenho que aplicar essa propriedadezinha aqui dos logaritmos, né? Quando o logaritmando, né, ó, que é esse valor aqui, né, ele é um expoente, eu posso jogar ele aqui para trás multiplicando. É o que a gente costuma chamar de peteleco, né? Dá um peteleco nesse y e bota ele para cá, certo? E vai ficar assim, olha só. Repete logaritmo de x na base 2 igual esse y vai para cá multiplicando, y vezes logaritmo de 2 na base 2. Agora é que vocês vão entender por que eu coloquei o logaritmo de 2 nos dois lados. Porque como aqui ó, era 2 elevado a x, certo? Eu colocando aqui o logaritmo de 2 e o y vindo aqui para cá, ó, consequentemente eu poderia resolver esse valor aqui e eu isolava o y. Porque logaritmo de 2 na base 2, o que é o logaritmo por definição? O logaritmo é um expoente de uma potência. Basicamente é isso, o logaritmo é um expoente, né?
Então, eu tenho que imaginar qual é um número, aqui é a base, né? Qual é um número que o elevado a ele vai dar igual, e o 2 elevado a ele, perdão, vai dar igual a 2. Esse número é 1. Né? 2 elevado a 1 vai ser igual a 1. Então, o logaritmo de 2 na base 2 é 1. Então, esse valor aqui vai ser 1. Olha só, igual a 1. Consequentemente, olha só, eu vou repetir aqui, log de x na base 2, que vai ser igual a y vezes esse valor aqui que deu 1, que é 1y. Então, eu tenho que log de x na base 2 vai ser igual a y. Ou, substituindo o y pela notação f elevado a menos 1 de x, que fica f elevado a menos 1 de x igual a log de x na base 2. Então, essa aqui é a função inversa desta função. Tá certo? Observe que a função exponencial, né, o inverso dela vai ser a logarítmica. Né? Isso aí também é um conceito importante, tá certo? Bom, feito isso, a gente tem que calcular também, né, o domínio da função, olha só. O domínio de x. Só que para fazer isso aí, a gente tem que observar a definição e as restrições, né, da definição de logaritmo. Então, eu tenho aqui um logaritmo de b na base a, que é igual a x. Então, é basicamente isso aqui, ó. A base, né, o a aqui, elevado a x, vai dar igual ao logaritmando, que é b, certo? Então, o logaritmo, que é isso aqui, nada mais é do que um expoente, tá bom? É bem simples de entender isso. Só que existem algumas condições de existência dos logaritmos, olha só. A base, ela tem de ser positiva e diferente de 1, que esse a aqui, né, ela tem que ser positiva e tem que ser diferente do número 1. E o logaritmando, que é esse b aqui, ó, certo? Ele tem que ser positivo, né? Ele tem que ser positivo, diferente de 0 e positivo. Tomando então a função inversa que a gente tem, que é essa daqui, ó, f de menos 1, f elevado a menos 1 de x igual ao log de x na base 2, eu tenho aqui o x, esse x aqui é o logaritmando, ok? Esse aqui, ó. Qual é a restrição dele? Ele tem que ser positivo. Então, a única restrição aqui para o domínio x é que ele tem que ser positivo, portanto, o domínio dessa função vai ser o conjunto dos reais positivos e diferente do zero. Né? Essa estrelinha aqui significa que é diferente do zero, tá bom? Bom, a gente encerra aqui a playlist completa, né, dessas aulas aí sobre os principais conceitos de funções. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se sim, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, isso ajuda demais a gente manter esse canal, esse trabalho, tá bom? Nos motiva. Compartilha também com os amigos, tá legal? Se você gostou, faça isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço a todos.